Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tudo bem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Michelle e esse é o canal onde eu compartilho a minha vida e meu dia a dia aqui no Japão com vocês. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu deixei lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela, ó, do ladinho, vão lá me seguir, porque toda vez que tiver esse tipo de conteúdo aqui, é lá que eu vou pedir pra vocês mandarem as perguntinhas, tá? Então vamos para as perguntinhas de hoje. Primeira perguntinha, então, é da Fernanda Volpe. Quais seus objetivos aí no Japão? Gente, essa é uma pergunta que eu respondo sempre pro pessoal da fábrica que trabalha comigo, porque a gente vai conversando e eles falam, nossa, como assim, né? O meu objetivo aqui no Japão, eu acredito que seja muito diferente do que o objetivo da maioria das pessoas que eu já conversei aqui, né? Porque a maioria das pessoas vem em busca de conseguir um dinheiro, uma casa no Brasil, um carro, ter uma vida financeiramente mais estável, né? Não que isso não seja uma vontade nossa, mas esse não foi o objetivo principal, né, da gente ter vindo pro Japão. A gente veio porque nós gostaríamos de conhecer a cultura, né? Eu já morei aqui no Japão 2 vezes quando eu era mais novinha, mas eu era muito criança, então eu não lembro, meu esposo nunca tinha vindo. E a gente tinha essa vontade de conhecer a cultura, né, de viver mesmo, conhecer os lugares e comidas, enfim, toda a experiência de viver aqui no Japão. Então, o nosso objetivo principal foi esse. Para quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente já conheceu muitas coisas, né, nesses 7 meses que nós estamos aqui. E eu acho que a gente tá conseguindo bem cumprir esse objetivo. A segunda pergunta é da Amanda Shani. Quanto tempo pretende ficar no Japão? Olha, essa é uma pergunta assim que eu não tenho a resposta certa, né? Eu pretendo ainda cumprir alguns objetivos nossos aqui. Como vocês sabem, a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Então a gente conheceu Kyoto, Tóquio, escalamos o Monte Fuji, fomos na Universal Studios, fomos naquele parque em Nagashima. A gente conheceu o outono ali de Toyota, que é muito lindo. Agora a gente tá na época das sakuras, né? Que vocês viram o vídeo aí, o primeiro vídeo aqui do canal, a gente já traz as sakuras. Então tem algumas coisas que a gente ainda quer fazer. Mas assim que a gente finalizar todos esses objetivos, nós pretendemos sim voltar para o Brasil, mas a gente ainda não tem data definida. Carla Ariela perguntou, o que achou mais difícil de conseguir se adaptar? Gente, eu acho que o mais difícil na minha adaptação foi o trabalho. O trabalho daqui é muito diferente de qualquer trabalho aí no Brasil. A parte da alimentação, acho que foi tranquilo. Até o clima, né? Pra quem não sabe, eu sou do Mato Grosso, lá é 40 graus o ano inteiro, não existe inverno. E aqui, por mais que nós moramos numa cidade que não neva, é muito frio. Já teve vezes de fazer, tipo, sensação de menos 11 graus, por exemplo. E até isso ainda dá pra se adaptar, né? Nós compramos o aquecedor que é a querosene, a gente tem o aquecedor do ar-condicionado, as roupas, né, são específicas. Então isso ainda é o de menos. Mas a parte do trabalho em si, de ficar 12 horas dentro do trabalho, de não saber se tá de dia, se tá de noite, se tá sol, se tá... Enfim, você não sabe o que tá acontecendo lá fora, você passa uma grande parte do dia trabalhando em pé, né, que também no começo foi uma coisa assim que eu sofri pra me adaptar, minha perna ficava mega inchada, mas hoje em dia já tá bem mais tranquilo essa parte, mas ainda assim eu acredito que foi a parte que eu mais sofri na adaptação, foi a parte do trabalho. A próxima pergunta foi da Débora Brooks. Como foi se acostumar com a rotina aí no Japão? Foi difícil? Bom, eu acredito que não. É uma rotina normal, igual a gente tem no Brasil. A gente tem que trabalhar, tem que cuidar das coisas de casa. Lógico que aqui, por conta da carga horária de trabalho ser muito extensa, a gente não consegue fazer muitas coisas igual fazer no Brasil, né? Aí eu conseguia sair pra tomar um café com as meninas, conseguia fazer academia, por mais que trabalhava fora, dava pra fazer academia de segunda a sexta. Aqui tem coisas... Não é que é impossível, mas a carga horária é muito extensa e o trabalho também é bem cansativo, então acaba dando uma desanimada. Mas eu conheço pessoas aqui que fazem isso, mas eu não consegui incluir isso na minha rotina. Então a dificuldade da rotina mesmo é não conseguir ter a rotina que eu gostaria de ter. Mas de resto, tranquilo. A Daiane Sadowski perguntou, estão gostando de trabalhar no período noturno? Não. A gente não tá gostando de trabalhar no período noturno. Pra quem não sabe, quando nós chegamos aqui no Japão, nós trabalhamos só de dia. E era fantástico, assim, porque por mais que a gente chegava às 6 horas, 6 e pouquinho do trabalho, a gente ainda tinha disposição de fazer outras coisas, né? Às vezes até em algum lugar e tal. E agora nós estamos trabalhando apenas em Yakin, que é no período noturno. Então, assim, é totalmente inverso, né? A gente chega de manhã em casa, já tá amanhecendo o dia. Daí a gente toma banho, janta, organiza uma coisinha e já vai deitar pra poder acordar 4, 5 horas da tarde e voltar pro trabalho. O problema é que no final de semana
A gente sai pra trabalhar na sexta à noite e chega em casa no sábado de manhã. Então, assim, não dá pra chegar no sábado de manhã e fazer várias coisas, porque você não dormiu, a gente tá cansado. Às vezes a gente tenta fazer isso pra conseguir aproveitar o sábado, mas é muito cansativo. Então a gente acaba dormindo o sábado inteiro, a gente acorda sábado 8, 9 horas da noite e já tá tudo fechado. Daí a gente fica em casa aqui zumbizando a madrugada inteira. A gente acaba dormindo, né, domingo cedinho e acaba perdendo todo o final de semana. Então, ir em parques, shoppings e fazer esses passeios acaba ficando mais difícil. E se o nosso objetivo é conhecer o Japão e conhecer lugares, né, a gente tá falhando aí por conta desse trabalho de Yakin. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que paga mais, porque a gente ganha adicional noturno todas as noites. Então, tem que colocar na balança e ver o que tá compensando. Por enquanto, pra nós, compensa ficar no Yakin, né? Mas, futuramente, a gente pode ver de trocar, pelo menos pra Nicotar, e fica uma semana de dia, uma semana à noite, que eu acho que já vai dar uma ajudada. A Jéssica Borsati mandou: como está sendo andar na cidade, se localizar e como está a comunicação com as pessoas daí? Essa parte de andar na cidade tá bem tranquilo, né? Eu ainda não tenho carta, o João já transferiu a carta dele pra cá, então por enquanto só ele dirige. E a gente consegue andar tranquilo aqui na cidade, apesar de ser uma cidade relativamente grande, né? A gente já consegue se localizar bem, e onde a gente não consegue, a gente coloca no Google Maps. Google Maps, amor! A gente coloca no Google Maps e tranquilo, a gente consegue chegar nos lugares. E a parte da comunicação. Gente, nós não sabemos falar absolutamente nada em japonês. Tem algumas palavras soltas, assim, uma ou outra que a gente consegue. E às vezes no meio de uma frase ali, com o contexto, né, da ação acontecendo, a gente acaba entendendo o que a pessoa tá falando. A gente às vezes tenta conversar em inglês um pouquinho, algumas pessoas entendem, outras não, mas basicamente a comunicação é só na mímica mesmo, e a gente tá se virando do jeito que dá. E a Jéssica Borsati perguntou: quais são os pontos positivos e negativos do Japão? Olha, eu acho assim que os pontos positivos de viver aqui no Japão, primeiro é a segurança, né? Aqui eu me sinto como mulher à vontade, tranquila pra sair na rua à noite, apesar das ruas serem bem escuras, e eu aqui no Japão as ruas são muito, muito, muito escuras. Mas mesmo assim, né, quando a gente chegou aqui, que a gente tinha só a bicicleta, eu pegava a bicicleta, ia na farmácia 10, 11, meia-noite, e sempre me senti super segura, dá pra sair gravando com o celular, com câmera. Essa parte da segurança, assim, você pode deixar o seu celular aqui em um lugar público, num banco, você vai voltar, ele vai estar no mesmo lugar. Então isso eu acho, assim, sensacional. A parte da educação também, nossa, o pessoal fala muito de preconceito, né? Perguntam muito. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito aqui no Japão. Muito pelo contrário, já dei muito trabalho pra muito japonês, da parte da comunicação, por não falar japonês. E eu sempre fui muito bem tratada. Eles são muito solícitos, tratam muito bem, tentam ajudar. Se eles não conseguem falar, eles vão com mímica também. Se eles veem o Google Tradutor, eles vão lá, falam no Google Tradutor. Então essa parte da educação também eu acho, assim, sensacional. E a qualidade de vida, né? Aqui no Japão, por mais que você trabalhe muito, né? Que é um ponto que eu considero negativo, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma vida financeira saudável. Então você consegue fazer uma compra de casa boa, você consegue jantar no restaurante, ter um carro, morar num apartamento bom. Tem coisas aqui que em todos os apartamentos tem, que não é considerado algo de luxo, que é sim uma necessidade, e é normal que todo lugar tem, que são ar-condicionado, toda casa tem banheira, todo mundo tem um carro. Então assim, nessa parte também é bem boa. Agora, ponto negativo, que como eu já falei, né, eu acredito que seja o trabalho, gente. Nossa, essa parte assim me pega demais, porque aqui no Japão o pessoal trabalha demais, assim, 12 horas, 13, 14 horas trabalhando. E eu acho que isso acaba tirando um pouco da qualidade de vida que outras partes te proporcionam, né? Então você trabalha muito, você tem até um dinheiro pra você sair final de semana, você tem um carro, mas você não tem disposição, você tá muito cansado. No seu final de semana você quer só descansar, dormir, né? Então isso acaba tirando um pouco da sua qualidade de vida. Eu acredito que o excesso de trabalho, pra mim, é um ponto super negativo aqui do Japão. E é bem cultural, então não tem muito o que fazer, né? E quando eu falo de trabalho aqui no Japão, o que eu queria que vocês entendessem é que não é um trabalho normal, comum aí no Brasil. Além de ter uma carga horária muito extensa, são trabalhos extremamente repetitivos, então você faz 2.000, 3.000 vezes o mesmo movimento ali o tempo todo. O meu trabalho,
graças a Deus é um trabalho leve e limpo e climatizado, mas tem lugares que não são. Então assim, no inverno é muito frio, no verão é muito quente. Tem trabalhos que são repetitivos e pesados, então são peças aí de 5, 6, 8 quilos que você tem que ficar levantando. Então, assim, não são trabalhos fáceis. Às vezes você entra dentro de uma fábrica, você não sabe se lá fora tá dia, se tá noite, se tá chovendo, se tá tendo terremoto, se tá tendo qualquer caramba de coisa, você não sabe o que tá acontecendo lá fora. É como você sabe quando você entra no shopping, que você esquece da vida, você sai à noite, você até assusta. Na fábrica é assim, todo santo dia. E tem muitas regras, né, dentro da fábrica. Cada fábrica tem uma regra específica. Tem lugares onde eu trabalho, por exemplo, você precisa anotar a hora que você vai no banheiro, a hora que você volta, tem horário certo pra você ver se ok. Você não pode pegar no celular, você não pode andar com a mão no bolso. As mulheres, né, os homens também, mas as mulheres precisam amarrar o cabelo, colocar pra dentro do boné. Assim, tem muitas regras. Não pode conversar. Então, você imagina você ficar 12 horas trabalhando repetitivamente e com a cabeça ali voada, você não pode conversar. Então, assim, tem muitas regras que acabam deixando o trabalho muito mais cansativo. E, lógico que não são só essas cargas horárias, né? Tem muita hora extra, zangueô. Então, a gente que faz 2, 3 horas todos os dias, tem gente que trabalha sábado também. Então, assim, o trabalho é realmente muito cansativo e um dia eu vou fazer um vídeo aqui só falando dos trabalhos aqui no Japão, como é o meu trabalho. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês um pouquinho mais de informação sobre o trabalho, que eu sei que é uma curiosidade que muita gente tem. Inclusive, vocês pediram aqui na minha caixinha de pergunta pra fazer um dia no trabalho comigo, né? Só que no trabalho a gente não pode gravar, a gente não pode tirar foto. Eu acho que é um dos únicos motivos que dá demissão é tirar foto e filmar dentro do trabalho. Então é uma coisa que não pode, mas eu posso vir aqui conversar com vocês como é meu trabalho, rotina, que horas eu chego, que horas eu saio, como funciona. Então, se vocês quiserem, deixem aqui pra mim nos comentários que eu trago esse assunto pra gente debater um pouquinho mais profundamente. A bateria da minha câmera descarregou, eu tive que trocar, mas já voltei e agora nós vamos para a última pergunta, que é da Bruna Cabral. Você se arrepende de ir para o Japão? Então, essa é uma pergunta que eu recebo principalmente das pessoas do Brasil, as pessoas que me conhecem, né, que conhecem meu marido também perguntam pra ele. Por quê? Porque como o nosso objetivo vindo pro Japão não foi financeiro, na verdade, a gente tinha uma posição até bem confortável, pelo menos pra nós dois estava confortável no Brasil. Pra quem não sabe, minha esposa é engenheiro agrônomo, eu sou professora, e a gente decidiu abrir mão de tudo. Ele abriu mão da carreira dele, né, do emprego bom que ele tinha, eu também abri mão do meu emprego pra gente viver essa aventura aqui. E talvez, pensando financeiramente, nem tenha sido saudável pra nós, mas a gente não se arrepende, porque a gente tá vivendo coisas únicas aqui no Japão. O Japão, eu acho que ele fortaleceu muito o nosso relacionamento, né, pelas dificuldades, por tudo que a gente veio passando junto, e também pela experiência de vida, pela oportunidade única, né? Na verdade, se a gente pudesse escolher, a gente teria escolhido vir passear no Japão, conhecer, mas o Japão a gente sabe que é um país muito caro, é um dos países mais caros para turistar. E tendo a oportunidade de trabalhar aqui, né, eu como descendente, meu esposo, né, como casado com uma descendente, ganhar o dinheiro daqui e conhecer, viajar, desfrutar de tudo que o Japão pode oferecer, a gente achou que essa era a melhor opção e a gente não se arrepende, muito pelo contrário, a gente, assim, ama demais o Japão, a gente é apaixonado. É lógico, né, que se nós pudéssemos trabalhar na nossa área, talvez a gente nunca mais nem voltaria pro Brasil. Eu ainda consigo trabalhar na minha área aqui como professora, porém como professora de escola brasileira, né, até porque eu não falo japonês, e o salário de professora em escola brasileira não é tão bom, né? Onde eu tô hoje, por exemplo, na fábrica, eu ganho bem mais do que uma professora de escola infantil numa escola brasileira aqui. E como o objetivo é passear, conhecer, eu preciso de um salário um pouco melhor para poder, né, casar com a realidade de sobreviver, pagar as contas e conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. E o do João seria um pouquinho mais complicado ele trabalhar na área dele aqui, porque eu acredito que ele ia precisar saber falar o japonês. E isso, não sei, gente, para falar a verdade, isso pode ser algo possível futuramente. Agora, nesse momento, a gente não pensa em aprender japonês para trabalhar aqui na nossa área, né? A gente tá vivendo um dia de cada vez e realmente o trabalho eu acho que foi o maior baque, assim, que teve para nós dois. Mas apesar disso, a gente não se arrepende de ter largado tudo no Brasil e vindo para cá. A gente tá muito feliz com todas as experiências que estamos vivendo aqui. A gente sabe que momentos únicos, né?
E é isso, a gente não se arrepende, a gente gosta muito do Japão. Tem pontos positivos e pontos negativos, como em todo lugar. Mas a gente tá bem feliz e quem sabe no próximo vídeo eu trago ele também pra ele falar um pouquinho da experiência dele, né? De uma pessoa que nunca esperou morar no Japão, que não tem nenhuma descendência, que não tem nada, o que ele tá achando. Se vocês quiserem, vocês deixem aqui também, que eu trago ele aqui. E a gente faz um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Mas não, eu não me arrependi. E que eu saiba, ele também não se arrependeu. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aqui no canal pra me ajudar. Deixem um comentário, compartilhem. E deixem também sugestões do que vocês querem ver aqui pra frente no canal, que eu vou estar lendo com muito carinho e trazendo pra vocês. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus.